alguém para, nos finais de semana, levar para a família, levar para casa, mostrar para os pais. E isso é um paradoxo da minha geração, por quê? Porque reflete muito bem essa geração de homens hoje, que trata muito bem a mulher, talvez, dentro do aspecto sexual, na cama, independente de um compromisso fixo com ela, mas que também tendo aquela mulher ali como objeto, até por um sentimento de posse, se pegar com outro, eu vou te matar. Então, muita gente da minha geração, doutoras, eles cresceram, né? Muitos homens da minha geração cresceram com isso. E a gente sabe que não tem nem 20 anos que o crime, né? Vamos chamar de crime, mas a defesa da honra deixou de ser permitido por lei. Então, nós vivemos hoje num país onde o maior índice de feminicídio ele acontece assim de uma forma muito estrutural. E a presença de vocês aqui hoje é muito importante para a gente esclarecer algumas coisas. E aí o Bertoldo está aqui com a gente hoje também, né, Bertoldo? Dando uma olhada no nosso chat. Se você tiver aí alguma pergunta, alguma questão, já encaminha aqui para as doutoras, que com certeza vai ser de muita valia. Eu queria começar aqui com a doutora Roseli Gasparello. Doutora Roseli Gasparello, você me representa. Ai, que bom. Fico feliz. Fala para mim, como... Para mim não, né? Para essa audiência incrível Sim. que a gente tem hoje, espero que as mulheres elas entendam um pouquinho. Quando você resolveu entrar na área do direito? Uma pergunta importante e até curiosa, porque enquanto criança eu não pensava em ser advogada. Tenho que falar a verdade, não pensava. Tinha assim uma ambição, eu queria ser professora. Mas aí a vida vai levando a gente, né, pelos caminhos que às vezes a gente não planeja, mas eles acontecem. E aí eu comecei, né, quando eu fui para o colégio, eu comecei a ouvir mais sobre o direito, comecei a ouvir mais, a começar a participar mais e ver mais as notícias, inteirar mais do mundo, né, porque é nessa fase que a gente se inteira mais, a gente quer participar mais. E aí eu acabei tendo a oportunidade de conhecer algumas pessoas formadas em direito, tive essa oportunidade, inclusive numa certa ocasião me marcou muito, porque eu fui com a minha mãe no escritório de um advogado e aquilo para mim era majestoso, né? Aquele escritório organizadinho, aqueles livros na estante, aquilo me marcou muito. E eu comecei a sentir vontade de entrar nesse universo, sabe? De conhecer isso, saber como é que é. Confesso para você que meu sonho sempre foi, o Bertoldo lembra, né? Quando nós estávamos lá nos arquivos do Carrefour, jogados lá no fundo, um dia o Bertoldo chegou, olhou assim, tinha uma mesa atrás de mim, cheia de livros, né? É que eu sou da época da Barça, doutora. Então, assim, a gente sabe que ter livros atrás... Dá aquele impacto, né? Uma coisa formal, bonita. E realmente, e aí aquilo me chamou a atenção, eu comecei a voltar mais os meus olhos para a leitura. E aí surgiu a oportunidade de prestar o vestibular, né? Eu ia prestar o vestibular e eu não sabia ao certo ainda se ia ser direito, mas foi uma das minhas opções. E aí eu prestei o vestibular na antiga Fiel, que depois se transformou Unifiel, e que infelizmente hoje o campus que eu estudei até não existe mais, que é da Narciso Turlini, infelizmente não existe mais. Mas foi assim uma faculdade que, não só na questão profissional, mas na questão humana também, eu cresci muito. Foi algo assim surpreendente na minha vida, mudou a minha vida. Eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive, né, de estudar na Fiel, que se transformou depois Unifiel. E eu sou grata também como que eu cheguei nisso, né? Porque eu fui trabalhar no Bradesco, no Banco Bradesco, na Cidade de Deus, que todo osasquense tem que passar pela Cidade de Deus. E, através disso, o Bradesco tinha um convênio com a Unifiel, então o valor da mensalidade também era diferenciado. E, graças a Deus, nós conseguimos concluir o curso e iniciamos nessa vida, a vida de defender os direitos. Fica chato se eu perguntar para você quanto tempo faz que você advoga? De forma alguma. Eu entrei na faculdade em 1990, concluí em 94 e prestei o meu exame e peguei a carteira em 96. 15 anos, então, pelas minhas contas aqui. Já tem pelo menos 15 anos de OAB. 96 para 2026, são só 15 anos. Dá 15 anos de OAB. Vai fazer 16 agora. Doutora Cíntia Nóbrega, prazer ter você com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Quem é a senhorita? Fala para nossa boa audiência. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e também aprender, porque toda conversa é uma troca onde a gente aprende e também compartilha o que sabe. Então, minha história com direito, eu sempre gostei bastante.
Desde criança eu falava, vou ser delegada, vou ser delegada. Aí quando a vida adulta chegou, eu sempre fui apaixonada também pela área da educação. Sou até hoje. E aí eu iniciei fazendo magistério. Chegou a dar aula? Como eventual. Fiquei pouco tempo na área da educação. Posteriormente, eu tive uma escola de educação infantil. Bacana. Em paralelo com a advocacia, depois de já advogada. Quando eu estava estudando no magistério, eu me deparei com o ECA, me encantei com a lei e depois procurei saber um pouco mais. E falei, olha, eu acho que é isso que eu quero. Quando eu ia fazer estágio, em algumas situações eu se deparava com crianças em situações de vulnerabilidade. As mães também vinham conversar comigo. E algumas crianças me relatavam, falavam, olha, gostaria muito de ser policial quando crescer, mas meu pai não aceita, meu pai bebe, meu pai agride minha mãe, meu pai coloca nós para fora durante isso. Aí eu falei, poxa, como que eu poderia fazer algo para que pudesse mudar a realidade dessas crianças, Incrível. né? E aí foi quando eu resolvi fazer a faculdade de Direito, que eu falei, olha, essa margem de ganho na área da educação, para mim vai ficar pouco, eu pretendo ter filhos mais para frente, eu vou ter que ter uma agenda muito apertada entre dar aula e compartilhar momentos com a família, então resolvi ir para a área do Direito. Me formei em 2009. A princípio, trabalhei bastante na área tributária. Tenho especialização em direito tributário, depois me especializei em civil. Conforme a lei vai mudando, nós temos que nos adequar a ela. E fui fazendo diversas especializações até que resolvi trabalhar sozinha. Tinha uma época que o pessoal falava que quer ganhar dinheiro com direito é a área tributária, né? Sim. Era uma máxima, né? E quando eu resolvi abrir meu escritório aqui na região, em Carapicuíba, o máximo que eu encontrava era algumas pessoas com problema no imposto de renda. Então já não era uma demanda que eu iria conseguir suprir com o meu conhecimento. Então eu tive que migrar, estudar, me reinventar. E foi aí que eu abri o meu escritório junto com alguns parceiros, onde nós fazemos hoje direito do trabalho, civil, criminal, em parceria com outros advogados também. Que bacana. Mas assim, essa questão das crianças com vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, teve algum caso em específico que ficou assim marcado para você, na sua memória? Sim, tem sim. Teve, na verdade, foram 3 crianças, né? Uma senhora me procurou e ela tinha uma sobrinha que era um pouco descabeçada, já tinha alguns filhos, e deixou essa mocinha para ela cuidar, né? A menina na época tinha em torno de 11 a 12 anos, e um certo dia ela foi para um município vizinho que oferecia um pouco mais de benefícios para ajudar quem tinha mais filhos, cesta básica, questão de moradia, que estava numa época de eleição, de político, o vereador estava dando um apoio. Foi logo que saiu o Bolsa Família, entre outros. Essa mãe simplesmente foi lá e retirou dessa tia a criança sem maiores explicações. E aí começou essa batalha no judiciário. E essa mãe era extremamente irresponsável com essa criança. E um belo de um dia, essa mãe sumiu por 2, 3 dias e deixou as crianças trancadas. As crianças fugiram e passaram a vagar pelas ruas até que uma família abordou, perguntou o que estava acontecendo, porque tinha um bebê de colo no meio Meu Deus. de toda essa situação. E aí o conselho tutelar foi acionado e a família também, e nisso nós conseguimos a guarda definitiva para essa tia que está com a guarda dessa mocinha até hoje, que a mãe mudava-se constantemente de endereço para não ser localizada, para não perder os benefícios, e como ela era a mais velha das crianças, ela ficava responsável pelos outros. Então foi um caso que me tocou muito, porque eu vi o sofrimento daquela mãe afetiva que criou a criança durante vários anos e foi retirado dela sem prévio aviso. A mãe, um dia, enquanto ela estava trabalhando, foi lá, buscou, falou que ia tomar um sorvete e nunca mais apareceu com essa criança. Meu Deus, caiu o queixo. O que você acha disso, Bertoldo? Bom, dizer que é um prazer receber a doutora Roseli Gasparello e a doutora Cíntia, né? E uma história muito bonita. E eu vou estar aqui hoje substituindo a Nelly Peixoto, que está de férias, né?
no 32º programa do Me Representa, e dizer aqui o recado aos ouvintes na audiência do podcast, que é uma apresentação do nosso grande Luciano Leite, né? O central de vídeo está com o Santu, alô Santu, e o pessoal aqui na técnica, operador de áudio, está o Lucas Oliveira e a produção do Antônio Wanderson e a Valquíria aqui na mídia social. Então, Luciano, vai ter um programa muito bacana, já começando pela história da Cíntia, que sensibiliza muitos ouvintes aqui que daqui a pouco vão estar perguntando no nosso chat. Então, aproveitando o gancho, só para deixar bem claro, porque tem muitas famílias que as avós cuidam dos netos, tem tia que, igual essa que aconteceu, que cuida, que cria, regulariza essa guarda. Procura a Defensoria Pública, caso não tenha condições de arcar com os custos de honorários de um advogado, mas não deixe de regularizar essa guarda efetiva, o que você tem com essa criança, porque, de repente, você perde essa criança, não sabe o paradeiro e fica desesperado como essa minha cliente ficou. Até as mães que venham se separar, que estavam de fato casadas no papel ou não, que viviam em união estável, separou, de repente o pai das crianças era difícil, regulariza essa guarda, não deixa para depois, porque tem muitas mulheres que ficam num casamento falido por conta de ameaças, por conta de chantagem. Quando de repente for vítima de uma violência já psicológica, tá vendo que acabou o respeito, separou, já regulariza a guarda. Para o homem não ter essa questão, porque são vários casos que nós vemos que o homem vai embora e leva a criança para martirizar a mulher como forma de punição. Fica utilizando a criança, então regulariza a guarda, regulariza a visita para não passar por esse tipo de situação. São dados que são necessários, de fato, que tem uma observação mais constante. Eu não sei, Cora, a gente tem feito esse tipo de trabalho, doutora Roseli? Sim, no Revive, né? Nós já tivemos a oportunidade de uma vez estarmos aqui, falamos a respeito do Revive, que é o nosso projeto para acolher, né? É uma rede de proteção à mulher, acolher essas mulheres e tomar as providências cabíveis. Então, no caso de uma agressão não seja apenas física, psicológica ou até material, dar esse suporte, acompanhamento na delegacia. E também, na maioria dos casos, existe um desdobramento, né? O divórcio, a guarda dos filhos, como bem a colega falou, que isso é importantíssimo, né? Porque às vezes a mulher ela acaba entrando nessa ideia que não é uma ideia jurídica, legal. O filho está comigo, então eu estou tranquila, né? Muitas mulheres pensam assim, não, mas eu estou cuidando da criança, ele não vai querer pegar a criança, eu já tenho a guarda da criança naturalmente. Mas não é assim, né? É o pai e a mãe, então ambos têm direito sobre a criança. Então, é necessário que haja essa regularização, sim, né? A mãe entrar com a guarda, ter a guarda regulamentada, as visitas regulamentadas e também os alimentos, né? Que muitas vezes a mulher, ela depende também desses alimentos para poder custear a criança. Ainda que ela trabalhe, mas o custo é alto, né? Então, o Revive, ele dá esse suporte, tanto na questão da Lei Maria da Penha, no suporte para as mulheres vítimas de violência, também abordando a questão de mulheres com doenças graves, né, que muitas vezes estão dentro do trabalho, lá nas empresas, e não tem um atendimento, a empresa não tem uma política para acolher essas mulheres, né. Algo que tem acontecido muito recentemente é a questão de que a mulher tenha uma mãe atípica, ela tem filhos que necessitam de acompanhamento, precisa levar ao médico, precisa levar numa terapia, e às vezes a empresa ela não respeita isso, né? Que é um direito da mãe de estar ali socorrendo seu filho, acompanhando seu filho. Então a gente tem muito problema nesse aspecto, que às vezes a empresa ela não tem uma política para respeitar esse direito da mulher e não tem uma política, inclusive, para acolher, né? Então, existe muitas vezes um chefe que não tem esse conhecimento, né? Ele acha que, olha, você tem que vir aqui bater o cartão, trabalhar, ir embora para casa e ganhar o seu salário. E a mentalidade não pode ser essa, né? Na Constituição, nós temos que a empresa ela tem uma responsabilidade social. Então, nós temos que ter empatia, temos que ter um programa, né, de valorizar o trabalhador e olhar para esse lado, né? A empresa, obviamente, ela objetiva o lucro, né? Ela não é uma entidade filantrópica, mas ela tem que ter um lado social, que é necessário. Então, o nosso trabalho é voltado para isso também. Eu costumo dizer que para as empresas, até para os empresários que estão nos ouvindo, que até o salário não é custo. Sim. É um bem social, é um investimento Sim. social, porque é do salário que saem os impostos, Exatamente. é do salário que sai o consumo. Através disso Então, que gira a economia, é né? um olhar que precisa ser reavaliado. Sim.
Mas é isso, doutora. Doutora Roseli Gasparello. Ela estava me corrigindo aqui, que eu brinquei com ela. Depois eu quero que você me responda o seguinte: se ser mulher de advogado é bom, se é bacana, ou se vocês conseguem separar. Chegar em casa, tomar um vinho, conversar um pouco e ficar zen. Esquecer essa loucura toda que é a vida da gente. E aí, doutora Cíntia, como você vê, assim, as perspectivas de futuro, mediante essas mudanças de legislação que protegem a mulher? É um passo, é um caminho, mas são suficientes por si só? Qual a tua opinião nesse sentido? Então, hoje falar sobre o feminicídio é um assunto urgente, que nós não estamos tratando só de uma morte, nós estamos falando de famílias interrompidas, de crianças que ficam órfãos, as mães que ficam sem suas filhas. Nós estamos falando de uma grande tragédia, né? Porque, assim, o direito penal, ele chega depois que a tragédia está pronta. E a morte dessa mulher já veio sendo escalonada de diversas coisas. A grosso modo, podemos dizer que a morte da mulher, no âmbito familiar, é a cereja do bolo. Porque essa mulher, em via de regra, já passou por diversos tipos de violência. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, que a mulher ela começa a morrer quando ela para de falar. Assim, o silêncio já é o limiar da morte. Então, quando ela sofre qualquer tipo de agressão, seja ela de qualquer natureza que for, se ela não tem voz, se ela não consegue. E muitas vezes a gente fala em rede de apoio, não tinha uma rede de apoio. Então, hoje a rede de apoio é você por você mesmo. E a melhor ferramenta que a mulher tem é não se calar diante de qualquer tipo de agressão que ocorra. Eu não sei se você pensa desse mesmo jeito, mas... Eu discordo só em um ponto, Luciano. É na questão de ser você por você mesma. A rede de apoio hoje está um pouco mais ampla. Algumas prefeituras já têm um acolhimento maior. Tem a Casa da Mulher, que o Ministério das Mulheres do Distrito Federal já conseguiu em alguns estados ampliar. São políticas que estão ainda engatinhando, mas tem alguns municípios que já estão bem avançados nesse acolhimento da mulher. O Estado ainda é um pouco falho, porque nem sempre você chega na Delegacia de Defesa da Mulher e tem uma mulher delegada para te receber. Numa delegacia 24 horas, nem sempre tem uma sala especializada com uma psicóloga para te receber, para te acalmar, para te acolher, para que você possa relatar tudo o que aconteceu com você de uma forma tranquila, para que possa ser dado o amparo necessário, tanto psicológico como judicial. Mas já avançou muito, porque antes, no Código de 1916, a mulher era vista como uma res, como uma coisa, um objeto que podia ser trocado. E hoje não. Então é um assunto que se fez tão necessário que o legislador viu a necessidade de criar um tipo penal para punir esses agressores, que é o artigo 121A, que começou a ter validade no ano de 2024. Porque antes ele era só uma qualificadora do artigo 121. E devido à grande repercussão e à necessidade hoje de punir com mais rigor esse tipo de crime, foi instituído o feminicídio no Código Penal. Hoje a lei é bem rigorosa, é de 20 a 40 anos. Se esse crime hoje é cometido na presença de ascendentes, descendentes, se a mulher está gestante ou for logo depois do parto, durante os 3 próximos meses após o parto, tem uma agravante. Se essa mulher, de repente, tem uma criança atípica, ou tem pais, ou alguém que esteja em situação de vulnerabilidade, que fique sob a guarda dessa mulher, essa pena aumenta e muito, podendo chegar até 60 anos, dependendo das qualificadoras que tem aí para a morte dessa mulher. Então, a sociedade em si está se movendo, mas nós precisamos de algo mais. A minha perspectiva para o futuro referente a isso é investir em educação. Educação que começa dentro de casa, com você mulher hoje que está nos ouvindo, porque todo filho nasce de uma mulher, cabe a nós educarmos, e a sociedade também não tolerar o tipo de comportamento. Você, Luciano, tem um amigo
que chega numa roda de conversa e expõe certa situação de agressividade ou maus tratos, falei isso mesmo. Se os amigos toleram, ele se sente acolhido para continuar galgando nessa violência. Se ele já é interrompido, já é corrigido ali, ele vai pensar 2 vezes, né? Então, fica aí o alerta para você que tem um colega com esse tipo de situação. Essas palestras devem seguir, eu acho que no currículo escolar. E também projetos sociais, divulgação ampla na mídia, seja televisiva, via redes sociais, entre outras, para que os jovens possam se ir reeducando, porque antigamente nós vimos que essas barbáries eram de homem antigo, com aquele pensamento patriarcal, que mulher é minha, se não é minha não é de ninguém, e aquele pensamento, eu não vou meter a colher na briga de marido e mulher. Tem que meter a colher sim. E hoje em dia, nos condomínios onde tem síndico, o síndico é obrigatório ele ligar para a polícia e denunciar essa violência. Mas a semana que vem ela tá junto, não importa, você tem que denunciar. Se eu não vou fazer isso porque ela gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar. Porque falta um pouco de empatia. Isso é a mentalidade, né? Mentalidade antiga, né? Exatamente, porque ninguém sabe o que aquela mulher passa, o medo que ela tem. Ela, de repente, não tem uma rede de apoio, ela é sozinha no estado, os pais são falecidos, ela não tem para onde ir, ela fala, se eu largar, para onde eu vou com meus filhos, né? Então, fica muito isso. E os municípios têm algumas políticas que eles podem estar acolhendo junto ao serviço social. Tem uns que são bem defasados ainda, mas outros já não, já tem uma estrutura. Então, não se cale, procure a delegacia. Se você tem uma amiga nessa situação, acolha. Não peça para, de repente, fazer de imediato, porque cada um tem seu tempo, tem seu processo. Mas alertar, sempre estar próximo, deixando de acolher. Porque aquela mulher que, de repente, saía, de repente começa num isolamento, alguma coisa já está errada. Vocês se conversavam todo dia, a mulher era bonita, era de se arrumar, passar um batom, daqui a pouco já está com um semblante mais triste, sem batom, porque o homem fala, nossa, você é linda desse jeito. Daqui a pouco você começa a sair com ele e fala, olha, pra que esse batom? Tá exagerado. Pra que maquiagem? Mulher de família não se veste desse jeito, não se arruma tanto. Aí a mulher vai se deixando. Você não pode sair sem mim. Eu tô fazendo isso por cuidado com você. Mas você vai falar com as suas amigas, eu não tô aqui, mas por que você quer se reunir tanto? O que você fala tanto no telefone? Vai trabalhar pra quê? Fica dentro de casa, as crianças precisam de você. Você acaba se doando, né? Eu acho, doutora Roseli, que nós temos o kit Mamãe e Bebê para mostrar agora também, né? Quer já colocar o kit Mamãe e Bebê no ar para a gente dar um suporte aqui? Fala aí, Bertoldo. Kit Então, com vocês, Mamãe e Bebê. Já foi. Você sabia que o nosso sindicato disponibiliza para as mamães associadas que têm bebês de até 2 meses de vida um kit Mamãe e Bebê completo? Nosso kit conta com itens de higiene essenciais para os primeiros meses de vida do seu pequeno. Tem fralda, lenço umedecido, shampoo, sabonete, mamadeira e muito mais. Entre em contato pelo telefone 11 3685 0355 e garanta o seu. Voltamos aqui no programa Me Representa. Você viu aí o kit Mamãe Bebê, você mamãe comerciária, você também sócia cidadão, você papai também tem direito, tá? Que agora a licença a paternidade deu uma regularizada, né, doutora? 5 dias. Tem um artigo do presidente Luciano hoje lá no site, lá. Então, você que precisa do kit Mamãe Bebê, aquela saída do hospital, mãe comerciária, pai comerciário, entra em contato com a nossa secretaria no 11 3685 0355. Fala na Secretaria Geral, vai lá, se informe, retire seu kit Mamãe Bebê. É um kit tem bastante substância lá para dar para você fazer uma festa legal. E, Luciano, tem muita pergunta aqui para a doutora Cíntia, para a doutora Roseli, e eu vou com a doutora Cíntia, se você me permite, né? Doutora Cíntia, uma pergunta da Sônia Auxiliadora, a situação de regularizar a guarda dos filhos, devido à questão financeira, a gente fica com receio de procurar um advogado, e aí ficamos refém dos ex-maridos que ficam ameaçando em retirar a criança a qualquer momento, porque não tem proteção. Como resolver isso? Boa tarde, Sônia. Obrigada pela sua pergunta. Então,
é igual eu informei aqui. Caso não tenha condições, tem o sindicato que pode te auxiliar, tem a defensoria pública, converse com o advogado, fala, doutor, não consigo pagar tudo de uma vez, posso parcelar? Senta, negocia, mas não deixe de ir atrás. A defensoria pública é uma instituição ótima, com excelentes profissionais. Eu tenho vários amigos defensores públicos que estão ali para te auxiliar no que você necessitar. Basta ir atrás. Porque, infelizmente, a mãe fica refém. Porque se o pai resolver pegar a criança numa sexta-feira e ir para a Bahia, na casa de parente, você não tem como impedir. Você tem a guarda de fato, mas você não tem a guarda de direito, como o pai também tem a guarda de fato. Então, regulariza isso. Deixa certo, já ajusta o valor da pensão judicialmente. Procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje faz agendamento via WhatsApp, já passa algumas orientações também. Tem a OAB em alguns municípios onde não há Defensoria Pública, que está pronta para te receber, para te acolher. Tem os advogados no sindicato também que podem estar te auxiliando. Porque, infelizmente, você agir depois que o pai sumiu com essa criança, fica mais difícil. É claro que consegue? Consegue. Vai fazer o boletim de ocorrência. Você vai pedir um mandado de busca e apreensão para reaver essa criança. Mas até você conseguir isso, tem um desgaste emocional muito grande para você, mãe, e para a criança também um desgaste emocional. Às vezes acaba perdendo aula. Eu já tive casos de ter que buscar a criança em outro estado, em outras cidades também. Então, é difícil. Nem todo juiz está pronto. Hoje, com essa história do juiz estar home office, acaba às vezes atrapalhando um pouquinho na comunicação, mas existe mecanismo para reaver essa criança. Mas se hoje tem a prevenção, faça pelo caminho mais fácil. Ok, Luciano, só limpar a pauta. Wendel Cristiano, muito obrigado pela audiência. Júlio Ferreira, em Fortaleza, muito obrigado pela audiência. Rafael Silva, CUT São Paulo, obrigado pela audiência. Eucinedes Costa, aquele abraço, grande dirigente. Jaciara Jajô, da CUT Osasco. O Carlos Augusto em Taboão da Serra. O Cuca Mariano, que está aqui nos backstage também, aqui com a audiência. A Conceição Saraiva, lá da cidade de Itaúra, Piauí. Obrigado, Conceição Saraiva. O Rodrigo Rocha, do Espírito Santo, Sindicato dos Comerciários. Aí, Rodrigo. Eu preciso mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Rocha. Semana que vem estamos por aí, hein, Rodrigo? Estamos aí, Rodrigo Rocha. Prepara uma muqueca capixaba aí que a gente vai degustar. O Luciano gosta da muqueca baiana, não vai dar problema aí. A capixaba é melhor. O Acildo Aceio Conservação estava conosco até agora, também agora, um abraço. A Marília Rafaela Laurindo, né? Excelente explicação, doutora Cíntia. E a Maria Lúcia, lá do sindicato, também aquele abraço. E a Gilmara Souza, tá pago aqui os abraços da pauta do programa e obrigado pela audiência. É um tema assim que tem vários desdobramentos, né? Que a gente precisaria de vários programas, trazer vocês muitas vezes aqui para falar sobre o assunto. Mas eu estava pensando, doutora Roseli, hoje nós não temos as polícias, hoje você tem o Copom que integra algumas coisas, mas nós não temos, por exemplo, um cadastro, como se fosse um CAD único, de homens violentos que já têm tem antecedentes de violência contra a mulher. Porque muitas vezes a moça, a menina ou a mulher, ela começa a namorar e fala, pô, esse cara é um deus grego, né? Olha como ele me trata bem, como ele é carinhoso, como ele é gentil, né? É o Roberto Carlos da minha vida. Nossa. Só que aí depois a pessoa vai percebendo mudanças na conduta daquela pessoa e aí já era. Você vê casos aí que a pessoa cometeu feminicídio depois de um mês que estava junto com aquela outra pessoa, né? Que não impede também, eu vi um caso bem atípico de um senhor que matou a esposa e já tinham lá mais de 30 anos de casado, mas isso é muito raro. Então você vê em relacionamentos mais breves esse tipo de situação também. Então eu queria perguntar para vocês, assim, como nós poderíamos fazer uma mudança na legislação e que as inteligências da polícia, elas colocassem essas pessoas num cadastro. Hoje eu vejo muitas vezes na internet, até alguns advogados, elas falam assim, quer saber quem é o cara, procura aí no Jus Brasil, vê se tem alguma denúncia, vê se tem alguma coisa. Mas aí alguém que já passou por um julgamento, já passou por uma audiência e vai estar ali registrado, né? Exatamente. Então, o que vocês... à parte, Um né? cadastro à parte. Seria interessante, por exemplo, o cara teve uma denúncia de qualquer tipo de agressão
contra qualquer pessoa, em específico contra a mulher, ele vai para um cadastro ali onde possa ser acessado e a pessoa saber com quem que ela está lidando, né? Sim. O que vocês poderiam dizer eu nesse acho que sentido? eu acho que isso teria realmente uma utilidade ampla, né? Mas eu queria só pegar um gancho do que a colega falou ali, que eu achei muito interessante. O que acontece, né? A lei, ela ficou mais rígida, ela ficou uma lei mais severa para punir o crime de feminicídio. Mas a questão aí, como ela falou, o crime em si, o acontecimento, é o final. É o final. Então, o que decorre disso? Apenas a punição. Nós queremos trabalhar a prevenção. Exatamente. Né? Então, eu acho que hoje nós temos que nos voltar para a prevenção. E a prevenção ela é muito mais ampla. Não é só disponibilizar recursos como devem ser disponibilizados, psicólogo, né, delegacias da mulher. Que eu estava vendo uma reportagem esse final de semana que em algumas cidades do interior nem tem delegacia da mulher. Então, tem que ter um aparato maior, né? Um investimento mais profundo, mas também eu acho que o mais importante é a educação. É fazer programas, né? Criar programas, levar nas escolas, né? Levar as pessoas, principalmente na periferia, nas comunidades, né? Levar esse conhecimento e, óbvio, que começa dentro da nossa casa, né? Como a colega falou, o homem é fruto de uma mulher, né? Ele é filho de uma mulher. Então, nós educamos. Nós é que vamos educar aquele homem. Então, às vezes, até por uma questão de cultura, a gente acaba reproduzindo algumas coisas que levam ao machismo. E, às vezes, não é intencional. Você acaba falando determinadas frases para uma criança que incute nela que o menino é superior que a menina. Acontece muito isso. Então, nós temos desde lá da tenridade orientar esse menino. Recentemente, vocês devem ter visto aquele caso absurdo no Rio de Janeiro, em que um adolescente, ex-namorado de uma menina, convidou a menina para ir no apartamento. Na verdade, houve uma armação, chegou os outros amigos e fizeram um estupro coletivo ali. Então, veja, ali não são crianças, não são meninos, jovens, inclusive um só era adolescente, os demais eram maiores, já eram homens, né, formados. Eles não são de comunidade, eles não são pobres, não. Um, inclusive, era filho de um secretário. Então, você vê que a questão da educação é fundamental, porque um deles, inclusive, já tinha outros antecedentes. Ele já tinha feito isso com outras meninas. Então, o que acontece? Além dessa questão de todo o aparato que tem que ter mesmo, tem que ter delegacia, tem que ter patrulha, como nós temos, né, na Guarda Municipal de Maria da Penha, existe também a questão da conscientização, que eu acho que surte um efeito muito maior, né? Porque quando chega no feminicídio, quando acontece o óbito, você não reverte mais nada, você só vai punir o bandido, você só vai punir o assassino. E isso vai deixar sequelas, como a doutora falou. Essas crianças que vão ficar sem pai, vão ficar sem mãe, porque a mãe morreu, o pai vai ser preso. Então, isso desequilibra toda a sociedade, né? Voltando no que você colocou do cadastro, eu acho interessante sim, porque seria uma forma mais direta de você ter uma informação de um crime específico. Mas aí já é uma questão de política, é uma questão de sistema, né? Precisaria de uma autorização aí, de um sistema diferenciado aí do poder público, né? Esse ano é um ano de eleição, né? Sim. Então eu acredito que as mulheres, a gente sempre pensa, doutora, que não é porque é mulher que ela vai defender uma pauta de mulheres, como vocês. Né? Então eu queria dizer também que você me representa, tá? Você me representa, assim, gênero, número e grau, porque linda a sua história, eu ouvi você falar, assim, dessa compaixão pelas crianças. Se percebe que você é uma pessoa que tem um coração muito humano. Né? Mas nem todo mundo tem essa mesma ética no tratado com as pessoas. Né? Se estudar pedagogia, já percebe que é alguém que está voltada mesmo para o cuidado do outro. Educação, né? E nós sabemos que a única ferramenta de transformação social é a educação propriamente dita. Sim. Então aí entra o papel do Estado. Então o papel do Estado, acho que as mulheres elas têm que procurar agora, não estou falando aqui de política nem de partido não, estou falando de política social. Sim. Procurar saber quem são as pessoas que você vai colocar nesses cargos de executivo, legislativo, entre outros, que defendem essa pauta mesmo das mulheres de verdade, né? Que têm compreensão do que estão falando e que têm o poder nas mãos para poder mitigar essa violência tão hedionda contra as mulheres em todos os níveis, né? É incrível você abrir hoje os noticiários e ver, por exemplo,
Um caso como o do Epstein, por exemplo, né? Que levava as meninas lá da Victoria's Secrets com sonhos de ser modelo para uma ilha e fazia tudo que, assim, é inimaginável o que acontecia com aquelas crianças. Eu sou cristão, certo? Mas com situações como essa, eu já utilizaria o código de Hammurabi, né? Que é olho por olho, dente por dente. O cara fez um crime ali, bota logo uma marca na testa dele para que ele nunca mais, para que a sociedade olhe para ele como um agressor, como uma pessoa violência. Acredito que o ser humano pode se redimir. Mas quais são os casos e quantos são os casos que você vê, por exemplo, uma remissão real, um arrependimento real? E mesmo que a pessoa se arrependa daquele ato, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Então nós, enquanto sociedade civil organizada, temos que cobrar não só políticas públicas, mas, como eu falei, denunciar a todo tempo, não esquecer de falar sobre esse tema, não esquecer de tratar esse tema. Acho que, por exemplo, as escolas têm parte da responsabilidade, parte do problema. As diretoras das escolas têm que puxar esse tema. As repartições públicas também fazer o seu papel. As mulheres e os homens, pais e mães de família, fazer isso também no seio do seu lar. Mas, coletivamente, o que nós podemos fazer, doutora, como sociedade, para mudar essas estatísticas que cada vez pioram, né? Então, ao meu ver, a informação. Bater na tecla da informação, das políticas públicas, você repudiar um tratamento grosseiro com uma mulher, você quanto amigo, você quanto sociedade, está vendo a mulher de repente ser humilhada num determinado lugar, está vendo que a situação... Chegar a perguntar, você precisa de ajuda? Você se colocar, porque infelizmente as mulheres também competem muito entre si. Né? É roupa, é cabelo, que a minha roupa é melhor que a dela. Não, vamos acolher que hoje nós não sabemos o que essa mulher está passando. O que levou a ela estar naquela situação? Porque julgamento, ela já tem muito. Ela mesma se julga, ela mesma se afasta por vergonha, por medo. Então, ao momento que ela procura alguma coisa, ela está exposta em algum lugar, oferecer acolhimento. E mostrar para esse homem que a sociedade não está mais aceitando esse tipo de situação. Mas pega muito também. O que a gente vê, doutora, é sempre as mulheres sendo solidárias com outras mulheres. Nós já tivemos casos, por exemplo, de deputada federal ser apalpada na Câmara dos Deputados. E aí você vê, por exemplo, os homens dando espaço, dando guarida. E aí, se não são as mulheres, por elas mesmas, tomarem atitudes e fazerem com que... Acabaria ali, né? Aquele caso acaba ali, né? Mas sabe Exatamente. o que acontece? Falta, aproveitando isso que a colega está falando, falta empatia e muitas vezes também a pessoa ela não quer se comprometer. Então ela fala, não vou me meter nisso aí porque pode me dar problema, né? A gente estava até conversando ali na antessala sobre isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas esse problema dela lá, não vou me meter. Só que esquece que nós estamos no mesmo local, né? Nós estamos na mesma sociedade. O que acontece com uma hoje pode acontecer com a outra amanhã. Então, se nós tivermos esse pensamento individualista, não, tô nem aí, o problema é dela, onde nós vamos parar? Porque a sociedade chegou no que chegou exatamente por isso, né? Não existe empatia, não existe cuidado, né? Então, às vezes, você vê ali acontecendo uma situação, você passa batido, você passa reto. E tem que ter essa empatia, tem que ter essa solidariedade, porque é uma coisa fundamental. A mulher que é oprimida, para ela tomar o primeiro passo, não é fácil. Antes nós víamos muita violência numa classe social baixa. Hoje a gente vê isso em todas as esferas, em todas as classes sociais. E às vezes a mulher também, ela tem medo de se expor. Ela fala, uma juíza que apanha do marido. É impossível acontecer isso? Claro que não. Claro que Sabe não. por que a gente via mais nas classes baixas? Que a parede do barraco é parede com parede, né? Quando você vai para casa grande, aí você pelo menos tem um quintal e aquelas mulheres ali muitas vezes estão sofrendo, não em silêncio, porque a dor é a mesma, né? Mas elas não conseguem ser ouvidas por quem está mais próximo, porque nem tem Um dos gente fatores, próxima. né? Uma coisa é você morar, por exemplo, num condomínio, num apartamento, e você consegue ouvir o barulho de alguém que te pede socorro, né? Numa casa maior já não se ouve, e aí depois como que fica para a sociedade, né?
a mulher do juiz, a mulher do médico, a mulher do pastor, né? E aí nós entramos nesse outro tema, doutora, que é, como eu falei, né, nós estamos numa sociedade patriarcal, judaico-cristã, e a mulher sempre colocada como à margem, não ao lado, mas à margem, não junto, não à frente, mas como uma pessoa de segunda categoria. E muitas igrejas hoje, elas reproduzem isso. Assim, eu acho cool uma mulher chegar para um pastor numa igreja e falar que sofreu algum tipo de violência, e a galera toda lá dizer assim, nós vamos orar que ele vai se converter, ele vai mudar. Eu acho que, por exemplo, o papel das lideranças religiosas hoje, independente de religião, qualquer que seja, deveria ser o mesmo do síndico do prédio. Tem obrigação legal. Se a pessoa foi lá e se confessou com o padre, falou que está sofrendo abuso, qualquer tipo de abuso, e aquela liderança religiosa pela qual ela confiou a contar a história dela não tomar nenhuma posição no sentido de procurar as autoridades competentes, ela também é responsável e cúmplice daquele ato, do meu ponto de vista. Né? Sim, é uma missão legal, né? É uma missão, né? É uma figura que tem respeito e que deve ser levada em consideração. Então, eu acho que o pastor, o padre, ele tem sim essa obrigação. Ele tem o dever moral, em primeiro lugar, né? Deveria ter o dever legal também de passar isso adiante. Com licença aqui, eu tenho que abrir porque os comentários, a dizer, Luciano, que a audiência, o programa está voando, já está quase acabando, e uma audiência incrível como esse tema sensibilizou a internet. É uma das maiores audiências que eu estou vendo aqui. Isso é conscientização também, né? Então, mandar um abraço para a Maria Lúcia novamente, o Wagner Modesto, nosso carioca, que está em Itapevi, a Clarice Artes, né? A Francimar, que está nos ouvindo na cidade lá de Taueira, no Piauí, falando que está fazendo um bolo de milho verde cremoso, gostoso. Covardia com a gente aqui no estúdio. Né? Podia falar essas coisas, né? Elaine Depert também, a doutora Maria de Fátima, nossa advogada que trabalha na área de família, previdenciária lá do sindicato, Carlos Augusto, a Patrícia Ferreira, e mandar um abraço para o Zé Roberto, para o Alonso Costa e para o Amarelinho, que está na audiência também, e mandar uma pergunta para a gente ser bem sucinto devido ao tema, doutora, rapidinho, divulgar as questões de violência da mulher na TV aberta e fazer sensacionalismo, não incentiva mais os malucos? Depois não cria a série chamada Tremembé, eles ficam famosos e a vítima sai ruim da história? É uma outra pergunta aqui do pessoal lá, do Zé Roberto, Amarelinho e Alonso. Quem quer responder? Posso responder? Eu acredito que não. Não? A divulgação, a informação, é como a prevenção do HIV, caiu muito. Nos anos 80 para frente, a disseminação do vírus caiu muito. Não é porque foi falado sobre o vírus, sobre a doença, a forma de contaminação, que as pessoas saíram se contaminando. Hoje, um homem agressor, ele não quer ser visto. Ele faz isso não em público, ele faz no privado, escondido. Ele é covarde. Literalmente, ele é covarde em todas as situações, por agredir uma mulher que ele sabe que o nosso corpo é mais frágil, a força não é a mesma, e pelo fato dele fazer escondido. Porque hoje a sociedade está mudando o pensamento, porque tem muitos homens que, ao cometer isso na rua, acabam apanhando de outros homens, porque tem outros homens que já não estão mais aceitando. E incutir essa informação, ainda que de imediato possa ter um choque, depois vai ter essa aceitação. Igual o Luciano colocou aqui, vamos fazer um cadastro? Mas tem que também ter cuidado com esse cadastro. Qualquer um vai acessar de qualquer forma, qualquer informação, fez um boletim de ocorrência, o cara já é agressor de fato. Tem que ter uma parte técnica e cuidadosa nisso. Eu acho que eu sou a favor, assim, depois que tiver uma denúncia, tiver todas as provas. Uma condenação, né? Após uma condenação. E porque eu já tive casos de mulheres que foram até uma delegacia, porque não obteve a vantagem financeira que gostaria de obter num valor de pensão, e inventou um estupro depois de 2 anos, com o filho nascido. Eu acho que o critério é o habeas corpus, né? Perdão, o corpo de delito. Quando a Sim, mulher, mas nesse caso, ela depois sofre de 2 agressão, anos... Quando a mulher sofre agressão, eu acho que a orientação é ela procurar o IML da cidade onde será feito o corpo de delito. Mas tem alguns crimes que são imprescritíveis. Então, igual esse caso do meu cliente, ele foi acusado de um estupro que ele não cometeu.
A sorte dele, que ela falou que aconteceu num dia, no outro dia eles tinham feito uma consulta com o ginecologista para fazer todo o acompanhamento pré-natal. E ela relatou que teve estupro num dia e no seguinte eles estavam lá. Conseguimos as provas de pré-natal, que no dia a mulher não aparentava hematoma, nada, e passou-se todo esse tempo. E se ele colocar ele lá no cadastro negativo, né? Bom, eu sou do ponto de vista que a mulher tem sempre razão, né? Assim, Mas existe eu uma vou questão defender as também, mulheres né? assim, Sim, gênero tem, não mas legal. nós temos que ter cuidado. Tudo é questão de cuidado. Porque nós não sabemos o que se passa, de fato. Infelizmente, quem trabalha nessa área do direito já viu de tudo um pouco. É claro que de 100 casos de violência, de denúncia de violência, 99,9 vai bater a informação. É uma minoria de 0,9. Então, por isso que eu acho que tem que ter acesso, mas depois de uma condenação. Sabe, a pessoa foi condenada, tem todas as provas certinho? Ok. Não vamos, assim, pegar... Nós já vimos casos na internet de divulgação de mulher se estapeando, se rasgando. Não são todas, mas existem casos. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não passar informação errada. Mas eu acho Eu que assim, conheci, ó, doutora Roseli, eu tive uma aluna, na verdade, que ela era uma advogada especializada só em defender homens, violência. não violentos, vítimas de falsa denúncia de agressão e de abuso. Existe, Então, né? também como vocês são pessoas no campo do direito que defendem as mulheres, também tem pessoas trabalhando e operando no direito hoje no Brasil que eles cuidam do outro campo. Então, assim, eu acho que cabe ao homem também se defender e apresentar as provas. Então, é claro que a partir do momento que houve ali um fato, ele tem que ser averiguado. Exatamente. Qual o problema? Por exemplo, o policial lá assassinou a esposa. A primeira coisa que ele fez, o coronel lá, tenente-coronel da PM, a primeira coisa que ele fez foi chamar um amigo. Então você percebe que ele tinha uma rede de apoio já. Ele chamou um amigo, aquele cara que ia chegar com a pá, né? E um saco preto e colocar o corpo no carro se fosse preciso para defender ele. Então houve ali, por exemplo, toda uma mudança do cenário. Então, mesmo que seja a primeira atitude da pessoa agressiva, contra quem quer que seja, aquilo já precisa estar no nível. Vamos voltar lá para o caso Epstein. Ele estava colocado nos espaços lá do Judiciário dos Estados Unidos como abusador de crianças nível 3. Então, era o último nível. E os advogados estavam fazendo uma luta, os advogados dele, para colocar ele como um abusador nível 1. Porque o abusador nível 1 ele podia ter um convívio com a sociedade. Ficar de boa, não tinha que ficar trancado. Então, assim, acho que tem que ter níveis também, né, de agressão, de tipo de agressão. E cada caso é um caso. Sim. Tem que ter uma delicadeza mesmo para tratar desse assunto. Posso colocar uma coisa em cima disso que você está dizendo? Eu acho que essa questão do cadastro é interessante. Eu acho que seria oportuno que fosse após uma condenação, porque existe uma outra questão importantíssima. A gente está falando de feminicídio, a gente está falando do crime em si, e a gente esquece de falar que nós temos uma lei de execução penal que também precisa ser mudada. Porque o que acontece? Nós temos uma condenação básica, máxima, de 30 anos de prisão. Então o cara foi condenado a 100 anos, ele não vai cumprir 100 até porque ele não vai viver isso. Mas assim, a gente tem a progressão do regime. Então, de repente, o cara foi lá, cometeu um feminicídio, 12 anos de prisão. Ele cumpre uma parte e sai. Aí daqui a pouco ele entra no outro relacionamento, ele vai e mata a próxima. Então existe também uma patologia, né? Existem casos isolados, mas existem pessoas que elas já têm uma patologia de assassino. Ela vai reproduzir aquele... Então, por isso que a questão da patologia, ele deveria estar trancado no hospício, né? Que também são cadeias. Nós estamos terminando já o programa, vocês acreditam nisso? Ah, que pena. Muito rápido. Eu vou passar para o Bertoldo fazer as considerações finais dele e depois nós vamos voltar para você. Você vai fechar o programa hoje. Então, o Bertoldo vai fazer as considerações finais. Eu quero saber, a galera que está nos ouvindo aí, nos assistindo, onde encontra essas mulheres incríveis aqui para poder defendê-los. Bom, eu agradeço pelas Mulheres Incríveis. Eu estou no SECOR, Sindicato do Comércio, né? Sindicato dos Empregados do Comércio de Osasco e Região.
segunda, quarta e quinta-feira à disposição. Não só para entrar com o processo, mas para conversar, para orientar. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente atende uma pessoa lá, você não tem o que fazer juridicamente. Mas depois daquele diálogo, depois de você ouvir, eu acho que as pessoas precisam ser ouvidas, tá, Luciano? Muito ouvidas. A gente consegue dar esse apoio, isso é muito importante. Perfeitamente. Mas depois você faz a sua consideração final, então. E aí, Bertoldo, como que tá aí Bom, essa parte? quero agradecer a todos. A audiência desse programa foi sensacional. Eu nunca vi uma audiência tão grande, né? Dizer para vocês que muito obrigado. Esse tema de relevância no meio das mulheres voltará com outros atores, até com as mesmas atoras aqui presentes, que passou tão rápido, né, doutoras? Verdade. E para você achar a Roseli é no Revive, é 11 94121 8997, é um zap. Revive é a rede de proteção e acolhimento para mulheres vítimas de violências e portadoras de doenças graves. E estarei aqui na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Um abraço a todos e vamos que vamos. Agora passo para o nosso mediador. Não, perguntar para a Roseli se atende só comerciária ou público em geral. Não, estamos atendendo o público em geral, sim. Pensei que era só as mulheres do comércio. Não, estamos atendendo, sim. Estamos lá à disposição. Então, quer fazer a sua consideração final? Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de participar do programa. Nós estamos aqui hoje e estaremos aqui com esse projeto do Revive. E o nosso objetivo realmente é ajudar essas mulheres, orientá-las, né? Porque a informação é a base de tudo. Então, se você tem alguma dúvida, se você está passando por algum problema no campo do relacionamento, na questão do feminicídio, né? E também na questão de uma doença grave, se você está enfrentando algum problema na sua empresa, nós estamos aqui dispostos a te orientar e te ouvir. Então, eu agradeço muito a oportunidade que o sindicato nos deu, esse projeto que o sindicato encabeçou e que está indo de vento em popa, e nós estamos muito satisfeitos de estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Que bacana. Doutora Cíntia, nos perdoe imagina, a falta de tempo e queríamos ouvir, assim, as suas considerações finais. Deixando um adendo, nem toda morte de mulher é feminicídio. Ela tem que estar no âmbito familiar, ou decorrente de violência doméstica, ou questão de menosprezo contra a mulher, questão de gênero, tá? Não é algo que qualquer morte da mulher vai ser enquadrado como feminicídio. E como a doutora colocou referente à mudança da execução penal, ela mudou já. E hoje o crime de feminicídio é considerado um crime hediondo. E a lei de execuções penais para o crime de hediondo já não... Hoje ajuda a pessoa a progredir de regime de uma forma tão simplificada como era antes. Então, hoje é bem severo. A pessoa tem que cumprir 55% da pena para conseguir, hoje, uma progressão de regime, e o livramento condicional para esses casos nem sempre é aplicado. Então, hoje, para você homem, que pensa em matar uma mulher, pense duas vezes, que você vai apodrecer atrás das grades. Não vai conseguir progredir de regime tão simples. E hoje a pena mínima para um feminicídio é 20 anos. Mas então, ainda tem a progressão, né? Eu acho que você vai ter que ficar um pouquinho mais do que a metade dessa pena preso para conseguir algo depois. E, doutor, onde a gente acha a senhorita? Então, vocês podem me encontrar no Instagram através do @NóbregaRomão ou Cíntia Nóbrega Romão também. Eu atuo no centro de Carapicuíba, na Avenida Rui Barbosa, no número 541. E pelas redes sociais fica facinho de me encontrar. Bacana. Hoje tudo é Instagram, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Bertoldo. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Roseli. Obrigado, Valquíria, que está aqui com a gente também. Forte abraço a todos vocês. Muitas lutas e boas vitórias. Muito Você obrigada. ouviu? Aqui na Nova Difusora, o podcast Me Representa. Apresentação Luciano Leite, onde o comércio se encontra, fortalecendo a voz de quem faz o setor acontecer. A sua. Nova Difusora. A sua rádio.